Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esta é a mensagem da semana e nesta semana queremos deixar uma reflexão para todos vocês, baseada no contexto do livro de Jó, capítulo de número 42, o verso de número 10 até o de número 17, são os últimos versículos que encerram o livro deste homem que marcou a história durante o seu tempo e ainda hoje fala muito forte para todos nós. O verso de número 10 diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Quando nós observamos esse contexto, eu gostaria que você lesse esse texto completo em casa, os demais versículos, pois traz para todos nós verdades e fundamentos de uma vida cristã, de uma vida de um servo de Deus. Olhar para a vida de Jó é lembrar de desafios que muitas vezes tira de nós a capacidade de compreendermos por que um cristão pode sofrer dentro de um mundo atual, em muitas correntes doutrinárias que têm afirmado que um cristão não pode sofrer, não pode passar adversidades, não pode enfrentar lutas. Olhar para a vida de Jó e de outros servos de Deus, que as suas histórias estão inseridas na Bíblia Sagrada, logo nós conseguimos ter base fundamental pela palavra de Deus, que essas correntes onde afirmam que um cristão não pode passar adversidades, elas caem por terra. E ainda mais olhando para a vida de Jó, o próprio Deus deu testemunho dele, que era um homem íntegro, fiel, que se desviava do mal, uma pessoa que fazia o bem. O contexto da vida deste homem inspira-nos a lembrarmos que nós devemos servir a Deus não pelo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. E que independente dos momentos adversos que eu ou você pode passar, nós devemos ser sempre fiéis ao Senhor. É claro, vale lembrar que a atitude de Jó nesse versículo de número 10 é uma atitude de muita glorificação ao nome do nosso Deus, pois observe que ele estava orando pelos seus amigos. Lembra? Os amigos de Jó, Bildade, Zofar, Elifaz e tantos outros que os nomes não aparecem aqui, com certeza que tentaram chegar próximo a Jó, dar um conselho, se condoer-se com ele, sentir um pouco o que ele passava, ser empático. No entanto, por algum momento, a história da Bíblia registra para todos nós que essas pessoas passaram a não entender e compreender o tamanho sofrimento que este homem havia passado e estava enfrentando dentro da sua jornada de vida. Se você bem lembra, a sua própria esposa, ela não compreendeu o sofrimento tão grande e disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó, nesse momento de tanta aflição, teve a capacidade de extrair: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Em outras ocasiões, os seus próprios amigos que não compreendiam e chegaram a um ponto de deferir palavras que poderia levar ao entendimento de que o seu sofrimento estava associado a algum pecado que ele havia cometido. No entanto, essa não era a verdade. Este homem passa por momentos difíceis da sua vida, mesmo sem ter cometido pecado, mesmo sem ter errado. E durante toda a sua trajetória, este homem é um homem de oração. O que lá no primeiro capítulo mostra para todos nós que é um homem que sacrifica a Deus, que ora a Deus por sua família, que intercede a Deus pelos seus filhos, é um homem que chega no final do seu livro, no capítulo 42, e é o mesmo homem que está de joelhos orando ao Senhor. Veja que princípio, veja que estabilidade, que coluna da nossa fé cristã é o princípio da oração. E isto faz toda a diferença na vida de todos nós que servimos ao Senhor. Então, se você está enfrentando alguma adversidade na vida, se você está passando por momentos que você não compreende,
Muitas vezes, os nossos muitos raciocínios não serão capazes de nos trazer explicações. E o que compete a nós nesses momentos difíceis? Dobrar o joelho, orar ao Deus que a gente serve. E é interessante observar que o texto diz que ele orou pelos seus amigos. Eu sei que muitas pessoas no contexto da vida de Jó não teria mais Bildade, Zofar, Elifaz e tantos outros como amigos, porque passaram a lhe acusar. Mas ele não pegou tais acusações, tais pessoas que lhe abandonaram, que não lhe compreenderam, para transformá-los como seu inimigo. Eles eram seus amigos. Eles não foram capazes de entender. Eles não foram capazes de compreender o que ele estava passando. E ele não pegou esse comportamento dessas pessoas para transformar em raiz de amargura, para transformar em uma inimizade. Ele tem a capacidade de dobrar o joelho e dizer: ajude meus amigos, Senhor. Ajude eles, abençoe eles, dê força a eles, alcance a família deles, ajude a fé de cada um deles. E é neste momento que o texto bíblico diz: e Deus virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Queridos, esse é um princípio bíblico para todos nós. O Senhor Jesus, em sua trajetória terrena no seu ministério, ele trouxe muitos ensinamentos para que nós orássemos, tantos pelos nossos amigos, mas também pelos nossos inimigos. Que nós tivéssemos a capacidade de poder orar por aqueles e amar aqueles que não nos amassem, de perdoar aqueles que talvez não fossem capazes ou não são capazes de nos perdoar. Então, o princípio da oração é um dos princípios fundamentais da vida e da jornada cristã. E é interessante observar toda essa história, e eu quero aplicar para as nossas vidas hoje, que dentro deste compêndio de versos aqui, do 10 ao 17, nós vamos observar que logo depois muitas pessoas vieram ter com Jó. Algumas vezes nós podemos nos questionar: por que eu estou passando por um momento sozinho? Por que eu estou sozinho nessa jornada? Entenda, não estranhe. O que Deus está por fazer na sua vida é algo dentro de uma particularidade entre você e Deus. Muitas vezes a gente ignora, a gente até reclama: por que alguém não veio? Por que o outro não apareceu? Por que alguém não me socorreu? Tenha calma. Existem momentos e trajetórias da nossa vida que os mais próximos de nós não estarão com a gente naquele momento de luta e de labuta, porque há uma necessidade de um particular, de uma vida mais profunda perto de Deus. E eu lhe digo isso com base nos versículos que antecedem o versículo de número 10. Pois, se você observar, o verso de número 5, Jó ele expressa algo que nos traz uma edificação. Ele diz: antes de eu passar o que eu passei, eu te conhecia apenas de ouvir. Mas agora, depois de tudo que eu experienciei na minha vida, os meus olhos te contemplam. Deus conduziu Jó a uma experiência mais profunda perto dele. Deus conduziu Jó a uma intimidade muito mais profunda juntamente com ele. Então, Jó ele é capaz de desenvolver uma excelência de vida espiritual. E ele não se apega aos problemas que enfrenta para se tornar um murmurador, para se tornar uma pessoa que iria dar justificativas para deixar de estar diante de Deus, deixar de ir à igreja, deixar de servir ao Senhor. O que muitas vezes nós fazemos isso com muita facilidade. Com muita facilidade as pessoas hoje reclamam, murmuram, desistem, abandonam. Mas ao olhar para esse princípio, Jó é um homem que permanece firme, mesmo enfrentando as maiores adversidades. Quantas pessoas poderiam estar de pé e em outros momentos se não tivessem desistido? Então eu quero dizer a todos vocês que me assistem: não desista, permaneça firme, permaneça diante do Deus que não falha, que não dorme e que chegará na hora certa na minha e na sua vida. Guarde essa reflexão e essa mensagem para a semana e leve essa mensagem para a sua família, para os seus amigos,
Alimente a sua alma com essa mensagem e não apenas você. Compartilhe essa mensagem com aqueles que você conhecem. Curta, se inscreva no canal e continue orando por sua casa e por sua família. E até o próximo vídeo. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.